Olá, tudo bem? Eu sou a professora Rafaela Lima, sou professora de ciências e a aula de hoje é sobre fontes e tipos de energia. Energia é algo que está no nosso cotidiano, é algo que nos mantém ativo. A gente usa a energia dos alimentos para viver, a gente usa energia elétrica, a gente usa energia luminosa. São vários tipos de energia que estão aí no nosso dia a dia, a gente está se relacionando com elas, mas muitas vezes a gente não sabe realmente as diferenças, que existem outros tipos de energia, e esse é o propósito da nossa aula de hoje. Primeiro a gente vai falar sobre as fontes de energia. De onde é que eu posso obter energia? As nossas fontes nós dividimos em dois grandes grupos. A gente tem aula aqui só sobre elas. As fontes renováveis são aquelas que são renovadas porque a gente consegue em pouco tempo repor. São as fontes renováveis. Por exemplo, é a hidrelétrica, fonte aí do movimento das quedas de água dos rios, energia solar do próprio sol, energia eólica dos ventos, são fontes naturais e que nós conseguimos repor. Quer saber mais sobre isso? Tem aula só sobre isso, você pesquisa aqui, energias renováveis. Agora, e sobre as não renováveis? São aquelas que elas são finitas, elas foram formadas e produzidas por milhares de anos, como é o caso do petróleo, do carvão, do gás mineral. Ao longo do tempo também são chamadas de fontes de energias fósseis, né? Justamente pelo fato de que elas foram formadas ao longo do tempo pelo resto de seres vivos, ou no ambiente aquático, ou no ambiente terrestre, restos de árvores, como foi o caso do carvão, e, porém, apesar de terem sido formadas por um processo natural, elas acabam. E se acabar, não vai dar para esperar milhares de anos até se formar novamente. Então, a gente chama de não renovável. Então, são dessas variadas matrizes que a gente consegue extrair os diferentes tipos de energia que a gente vai usar. Mas que tipos são esses? Normalmente, falando de tipos de energia, você pensa logo em energia elétrica, né? A conta da energia elétrica está alta, ou fulano tomou um choque elétrico, mas temos outras energias. Eu vou ter a energia nuclear, da fusão de núcleos, eu vou ter a energia sonora, o som é uma energia? Energia. Eu tenho a energia térmica, eu tenho aqui um exemplo de uma energia mecânica do movimento das hélices. Mas vamos entender cada uma delas? Quando eu falo de energia mecânica, a gente define como a energia para fazer um trabalho, para fazer algo. Fazer trabalho, quando a gente fala nas ciências físicas de trabalho, é deslocar algo, mover algo. Então, a energia mecânica está relacionada a movimento, a deslocamento. E a gente costuma subdividi-la em duas grandes categorias. A energia mecânica, como a energia cinética, a cinética é essa do movimento, e a energia potencial. Potencial? Como assim? Então, a energia cinética, você já está vendo aqui, ó, essa hélice movendo, movendo, movendo. Quando ela aumenta o seu movimento, a sua rotação, é tanta energia cinética que essa energia cinética ela se transforma a ponto de promover o movimento de um avião, de um helicóptero. Você fala, gente, como é que pode ele se manter vivo? Se manter vivo é ótimo. Ele se deslocar por aí a partir da energia cinética, que é um tipo de energia mecânica. Realmente. Você lembra, já viu aquelas grandes pás, aquelas grandes hélices de parques eólicos para a produção aí da energia renovável? Eu estou pegando então com o movimento daquela hélice, energia cinética, para a produção de energia elétrica. Você vai reparar que é muito comum uma energia se transformar em outra energia. Tem aula aqui só sobre transformação de energia. Porque a energia ela não é estática, ela não morre, ela não surge, ela só se transforma. Então eu falei, legal, então eu entendi a energia mecânica, a energia cinética e essa tal de energia potencial. Os corpos, as coisas que existem, elas podem ter dentro de si uma quantidade de energia que pode ser utilizada, que pode levar a algo. A gente chama de uma energia potencial. Ela pode estar relacionada, por exemplo, imagina a cena, uma roda gigante, ou vamos pensar numa montanha russa.
Tá lá a montanha-russa, tá lá o carrinho vai subindo, 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 subindo. Aí ele para num ponto alto para começar os movimentos. Não foi necessário ele chegar nesse ponto alto para dali ele despencar e começar os movimentos? Quando ele está ali no alto, a gente fala que ele tem uma energia potencial. Tem um alto potencial para acontecer muita coisa, para acontecer o trabalho, para acontecer o deslocamento. Era algo que estava nele, contida nele e que vai ser colocado em ação. A energia potencial. Pega uma mola, você estica uma mola, ela está parada, mas tem ali uma energia potencial para acontecer algo. Todos os corpos que estão numa altitude longe do solo, elas estão numa altitude, há ali uma energia potencial que vai levar a trabalho, a deslocamento, a movimento. Tudo isso está dentro aí de energia mecânica. E aí a gente fala então de energia térmica. A energia térmica, você lembra logo de temperatura. Temperatura, estamos falando de agitação de moléculas. Se você fala que você está quente, significa que há uma maior agitação nas moléculas do seu corpo. Se eu pego uma água e eu falo que essa água está fria ou até congelada, são pedrinhas de gelo, há uma menor agitação entre essas moléculas. Então, quando eu falo de energia térmica, é a energia da temperatura. Quanto maior a agitação entre as moléculas, tem a ver com energia cinética, mais movimento de moléculas, eu tenho maior agitação, eu tenho maior temperatura, eu tenho mais energia térmica. Olha isso aqui. Movimento, energia cinética, esquentou. Eu transformei a energia mecânica, do tipo cinética, em energia térmica. Tem aqui a minha fogueira. Daqui, eu chego perto, ó, tá aquecendo. Eu sinto, está partindo dali a energia térmica. E aí, vamos pegar aqui um gancho, vamos dar um saltinho aqui, pular para a gente dar esse exemplo, falar da energia química. Sabe por quê? Tudo que existe, formado por substâncias químicas, tem uma energia química. A energia química, ela está na união entre as moléculas. E que muitas vezes, quando a gente rompe essas moléculas, a gente vai perceber essa energia química. Isso é muito visível no nosso corpo, perceptível no nosso corpo. E aqui está um exemplo, ó, madeira. Essa madeira é algo vivo, fruto de algo vivo, orgânico, é fruto de uma árvore. Quando eu aqueço, nas suas substâncias, nas suas moléculas, elas se rompem e elas liberam a energia necessária para nutrir esse fogo, junto com o oxigênio. Você não usa a energia dos alimentos para se manter vivo? Não está rolando aí a digestão? Eu estou usando uma energia química. Respiração celular, suas células no seu interior estão aí usando oxigênio, estão usando a glicose. Ela tem que quebrar essa glicose para obter dali novas moléculas para gerar essa energia. Logo, eu estou usando uma energia química. A energia química está sempre se explodindo por aí? Não, está contido ali. E que algumas coisas podem deflagrar ou não esse uso. Ou seja, ele passa então a ser utilizado. A energia química está ali presente, então, em tudo que há e é ativado em algumas situações, como no caso aqui, o caso do fogo, como o caso da digestão, como numa fotossíntese, numa respiração, é energia química. E aí a gente tem que falar também dela, uma das mais populares, a energia elétrica. Energia elétrica, você já tomou um choque? Quando você toma um choque, é a hora que você acredita que a energia elétrica ela existe de verdade. Porque você não está vendo. Alguém fala para você, olha, não encosta aí que está passando, que tem eletricidade aí. Você fala assim, não estou vendo. Agora, quando você encosta, é real. O que está acontecendo ali? A energia elétrica, ela é a energia da passagem da corrente elétrica. Corrente elétrica é o caminho, são elétrons organizados em um sentido. Então, algumas coisas elas vão gerar energia elétrica e a partir daí isso é perceptível. Isso pode ter uma intensidade maior, isso é medido, essa energia elétrica, e pode ter uma intensidade menor. Já encostou em alguém, você sentiu assim um choquezinho? Tem energia elétrica ali? Tem. É diferente de você encostar, o que você nunca fez nem fará, um super fio de um poste. Ele detém energia elétrica? Sim, numa intensidade incrivelmente maior.
Então, estou falando, energia elétrica, da energia dos elétrons organizados em um sentido percorrendo um caminho aí. Então, dentro de mim aqui, eu posso ter energia elétrica? Posso ter, porém ele não está organizado em corrente elétrica, para que isso seja percebido. A energia elétrica acaba que é a base da nosso agrupamento em sociedade, por conta de luz, por conta das indústrias, por conta até mesmo de transporte. Então, a base, a gente precisa muito de energia elétrica para viver como a gente se entende enquanto sociedade, nas grandes cidades. E aí a gente avança um pouquinho e vamos falar aí, já falamos de mecânica, já falamos de térmica, de elétrica, de química, a energia nuclear. A energia nuclear não é algo do cotidiano, é algo que precisa estar sendo produzido em ambientes específicos, nas usinas nucleares. Por quê? É algo mais sofisticado. Eu preciso fazer uma fusão de átomos diferentes, de átomos pequenos, de átomos leves. Normalmente, átomos de hidrogênio. O átomo de hidrogênio, ele tem um elétron e um próton. Porém, ele tem algumas variações. E é possível fazer uma fusão em um ambiente absolutamente controlado de átomos. E quando eu faço essa fusão de átomos, há uma imensa produção de energia. Essa é a famosa energia nuclear. A partir dessa grande fusão, dessa grande produção de energia, eu gero energia térmica, eu gero energia elétrica, dali se produz muita coisa, ou seja, uma energia que se transforma em outra e se transforma em outra. E aí a gente vai caminhando para o nosso fim, falando então de energia luminosa. Luminosa, você pensa logo em luz. Você sabia que a luz, ela é uma onda? Assim, A luz não está chegando até você, chegando até a mim? Ela não veio lá do sol chegando até aqui? Acredite você, a luz, ela faz parte de um grupo chamado de ondas eletromagnéticas. São ondas invisíveis. Na verdade, já são visíveis, né, que a gente está vendo. Mas o grupo, né, das ondas eletromagnéticas, tem muitas delas que não são visíveis, mas a gente está interagindo com elas ali. Ondas de rádio, não está rolando aí? As ondas que passam as informações, você não está vendo, mas elas estão ali. A luz já é visível, né? E elas são ondas que estão chegando até nós. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, a energia química virando energia térmica e também vai ter uma emissão de energia luminosa. Por exemplo, é possível uma forma de fonte renovável, energia solar, onde a energia luminosa ela vai ser transformada numa energia elétrica. Eu uso a luz, energia luminosa, para se transformar em energia elétrica. E para fechar, a gente fala de energia sonora. Assim como eu falei que a energia térmica, que a luz são ondas, o som, também são ondas. Já aconteceu com você de ouvir um som muito alto, você sentir? Aquelas ondas, elas vieram com tanta intensidade que vibraram demais o seu tímpano e aquilo incomoda. Se o som for muito alto, você sente até o teu coração assim batendo. Todo o seu corpo está vibrando, a água do seu corpo está vibrando. Por quê? Porque tem uma energia sonora que está ali provocando, fazendo essas ondas perceptíveis. A energia sonora também pode ser utilizada. Então eu consigo, por exemplo, transformar aqui. Eu vou ter energia mecânica, eu tenho energia elétrica, eu tenho energia sonora. Olha o tanto de som. Pensa numa bomba atômica. Eu tive energia nuclear, eu tenho energia luminosa, eu tenho energia térmica, eu tenho energia sonora. Uma energia se transformando em outra. Tranquilo? Fechamos então nossa aula sobre apresentando para vocês os tipos de energia e ficamos por aqui. Até a próxima. Tchauzinho!